Oi, gente, boa noite. Aqui Renata Castro, advogada de imigração, voltando aqui na página do Achei USA para falar de novidades imigratórias. E como sempre, o governo Trump, hoje, estamos falando numa data histórica. Ontem foram apresentados artigos de impeachment contra o presidente e hoje pela manhã, hoje é dia 25 de setembro, foi apresentado um transcript, né, evidências de que houve um possível conluio do então presidente Trump com o presidente da Ucrânia, e isso daí é um crime seríssimo. Foi uma das razões pela qual Richard Nixon, que foi o presidente que abdicou, né? Na verdade não é abdicou, que renunciou ao cargo dele, porque sabia que ia ser empinchado. Então a gente está vendo a história se repetindo, mas o governo com a máquina imigratória continua a todo vapor, e ontem, no dia 24, foi anunciado o fim de como é que eu vou dizer, uma diretriz polêmica do governo Obama, que continuava no governo Trump, mas com muito questionamento, que é a questão do catch and release, que os brasileiros chamam de caicai. São as pessoas que chegam na fronteira com a família, né, geralmente com crianças, e que são permitidas de entrar nos Estados Unidos para lutar os seus casos de asilo, e muitas das vezes, mesmo sem casos de asilo, são permitidos entrada nos Estados Unidos por um período temporário para defender os seus casos imigratórios, e na maioria das vezes fica um período aqui de 4, 5 anos até que retornem ao seu país de origem. Pois bem, o governo anunciou ontem que em 2 semanas não haverá mais o caicai, ou seja, famílias que chegam à fronteira e que tentam se entregar serão detidas, aqueles que têm medo e que vão solicitar asilo ficarão detidos até que um juiz imigratório possa ouvir o seu caso, e aqueles que não têm base para medo serão mandados de volta para o país de origem. Alguns desses indivíduos que aleguem medo não ficarão detidos nos Estados Unidos, serão mandados para o México, dentro do MPP, que é um protocolo que os Estados Unidos firmou com o México, onde indivíduos solicitantes de asilo que estão tentando entrar pela fronteira terrestre dos Estados Unidos com o México, ficarão no México aguardando esse período. Muita gente, inclusive, já explorando a possibilidade de pedir asilo no próprio México, com medo do que vai resultar dessa política tão polêmica dos Estados Unidos. Então eles dizem que em 2 semanas essa medida vai entrar em vigor. Muito comum a gente ver aqui no escritório indivíduos que vieram pelo caicai, tá? E que acabam sendo apresentados pelos coiotes com crianças ou mulheres que vieram no mesmo grupo, no mesmo comboio, e que não são filhos e que não são mulheres dessas pessoas, e que os coiotes forçam o imigrante, vamos botar o homem nesse caso, a apresentar essas pessoas como uma família para que eles possam entrar dentro da antiga unidade familiar, dentro do antigo caicai. Importante lembrar o seguinte: se você entra nos Estados Unidos e você traz uma pessoa para morar ilegalmente nos Estados Unidos, isso é considerado tráfico humano. Você pode receber um perdão se no futuro você tiver uma possibilidade de se legalizar. Só existe uma isenção na lei, uma exceção na lei. É se essa pessoa que você traficou para dentro dos Estados Unidos é um parente direto seu. Se não é, isso é um crime que não é perdoável, ou seja, você nunca mais pode se legalizar nos Estados Unidos. Então vamos supor que eu tô na fronteira e tô atravessando com um grupo e João é forçado pelo coiote a dizer que eu sou mulher dele e que por isso que a gente está entrando juntos. Isso constitui tráfico humano, e mesmo que João venha se casar com uma cidadã americana, ele não se documenta mais nos Estados Unidos. Salvo se ele conseguir argumentar, enquanto estiver dentro dos Estados Unidos, que ele também foi vítima de tráfico humano. Então é muito importante o pessoal que veio pelo México e que está fazendo pedido de perdão, os que tiveram ordem de deportação, ou que tiveram contato com a imigração principalmente, é muito importante ter contato com uma advogada que tenha conhecimento desses pormenores de processos de perdão. Os consulados estão cada vez mais minuciosos, sem sombra de dúvida os pedidos de perdão têm sido aprovados, mas a gente tem visto, não clientes do escritório, são pessoas que procuram a gente depois que o processo já deu errado, indivíduos que fizeram um processo sem um acompanhamento adequado e que agora estão pagando o preço. Porque imagina, uma pessoa que está nos Estados Unidos e que fez um ato desse, foi para o Brasil com um perdão aprovado, mas chegando no Brasil o consulado o acusou de tráfico humano, ele não volta nunca mais.
Pode ser casado, pode ter pai e mãe, pode ter filhos, não volta nunca mais. Então isso daí é algo preocupante que quem está pedindo perdão de fato precisa conversar com um profissional competente e com conhecimento dessas informações. A gente está em setembro, mês de outubro, vai ser um mês excelente porque as cotas dos processos de trabalho, o pessoal que está esperando aí grincar pela cota do EB2 e do EB3, que estava em retroação, já foram aceleradas. Inclusive hoje ganhei um caso de um Labor Certification. Os processos de Labor Certification têm caminhado sim, muita gente com ceticismo, né, com desconfiança do processo de grincar para o trabalho. Enquanto não houver uma recessão e um impeachment de Trump, pode sim trazer uma recessão, porque desestabiliza o país. Os Estados Unidos é uma economia forte, é uma economia estável, porque é considerada uma das democracias mais estáveis do mundo, uma economia estável. Mas se há uma desestruturação onde o principal cabeça está sendo investigado a esse nível, a gente corre um sério risco de entrar numa recessão. E como é que a recessão impacta a imigração? Impacta a EB3. Se mais pessoas estão procurando trabalho, os processos de PERM passam a ficar mais difíceis. Por quê? Porque a probabilidade daquele anúncio no jornal render um candidato capacitado é muito maior. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa importante para falar. Eu falei no último vídeo de uma especulação de que vai aumentar as taxas de apelação de $110 para $1.000, já está tramitando um projeto para aumentar esse valor, mas esse valor já é o mesmo há 25 anos. A gente está vendo uma tendência cada vez maior do governo de impor obstáculos nos processos de obtenção de documentos, e que é obstáculo maior do que o obstáculo financeiro. Para você que está acompanhando a gente aqui na página do Achei USA, eu sou Renata Castro, eu sou advogada de imigração. É importante lembrar que eu tenho um canal no YouTube que é o Conexão Imigração USA. Eu também tenho um feed no Instagram que é o Immigrate to the USA. E eu também faço lives lá na página do meu escritório, que é o Castro Legal Group, que atende questões imigratórias em todo o país. Vamos continuar monitorando os desenvolvimentos. Eu acho que, minha opinião pessoal, tá? Eu acho que vai ser muito difícil do presidente Trump escapar ileso dessa acusação de treason. Eu acho que isso mexe com o brio do que é ser americano, que é uma fidelidade cega à República. E o que ele fez buscando a ajuda de um governo estrangeiro para minar a confiança no processo democrático, no ex-vice-presidente Joe Biden, é algo que é inaceitável. Eu acho que até para os republicanos que apoiam ele com maior... de forma mais ferrenha. Tanto que o Senado ontem votou 100-0, foi uma votação unânime para que fosse liberado as evidências da conversa do presidente. Hoje o chefe de inteligência nacional se rebelou e falou que se ele não fosse autorizado a falar sem restrições perante o Senado, que ele pediria demissão. Ou seja, Roma está implodindo por dentro. O que eu acho que isso significa para imigrante? Eu acho que antes do governo sair, ou antes de Trump sair, se ele tiver juízo, ele vai renunciar. Se ele não quiser correr o risco de uma possível investigação criminal para ele e para os filhos dele, para os familiares que estão envolvidos de forma intrínseca no governo dele. Se ele quiser arrastar isso, eu acho que ele vai querer mostrar serviço. E como que ele tem mostrado serviço? Ele tem ido atrás de imigrantes. A gente não sabe ainda, isso é uma especulação minha, mas é o que eu tenho visto, né? É muito importante nesse momento procurar ajuda de profissional, ter informações e realmente ter frieza e procurar dados antes de tomar qualquer decisão. Então, para você que acompanha o meu trabalho, ou que acompanha o trabalho de qualquer outro advogado ou advogada licenciado, a gente teve aí recentemente a matéria de um ilustre aqui na comunidade brasileira que vendia sonhos a preço de banana e uma facilidade muito grande em receber green card aqui nos Estados Unidos. E tá tendo muita polêmica porque ele é um indivíduo que foi eleito deputado federal, se não me engano, no Brasil. Mas como ele, tem várias pessoas que se aproveitam
de forma maliciosa da inocência e do desespero das pessoas em querer viver o sonho americano. Você quer procurar um profissional? Procura um profissional licenciado com um bar license. Você vai procurar um consultor, tenha o maior cuidado. Tenha o maior cuidado em quem você entrega o seu sonho americano, a vontade de vir morar aqui, para que o seu sonho não se torne um pesadelo. Então, só para recapitular, eu tenho um canal no YouTube que é o Conexão Imigração USA, eu tenho uma página no Instagram, um feed no Instagram, que é o Immigrate to the USA. E a gente tem uma página no Facebook também, que é o Castro Legal Group. A Michelle Magda está me perguntando se uma pessoa realmente é advogada nos Estados Unidos. É simples, é só procurar na página do BAR, B-A-R. Então, indivíduos que atuam na área imigratória podem ser licenciados em um determinado estado e atuar nacionalmente. Por isso que eu tenho casos no país todo. Eu sou licenciada pelo Florida Bar, ano que vem eu pretendo me licenciar pelo Georgia Bar, para poder fazer certos casos na Geórgia, mas eu sou autorizada a atuar em questões imigratórias no país todo. Semana que vem estou indo para Los Angeles para representar um cliente. Indivíduos que trabalham com advogados, tenham muito cuidado com os consultores. A gente fala, não é porque eu sou advogada não, e eu entendo limitação. Gente, quando eu fui fazer meu processo imigratório, eu lembro como se fosse hoje, a taxa devia ser $900, eu não tinha dinheiro para comer, que dinheiro para pagar dinheiro de taxa, mas o tempo, eram tempos diferentes, eram circunstâncias diferentes. Hoje em dia o imigrante está sob ataque. Há 10, 15 anos atrás o imigrante era benquisto, era trabalhador, era alguém que aportava à comunidade. Hoje a coisa mudou. Então você que é imigrante, você precisa proteger o seu sonho americano. Como é que você faz isso? É contratando advogados competentes e licenciados para que você possa ter o seu direito defendido. Vocês sabem que quando tem informação, eu estou aqui na página do Achei USA e eu agradeço como sempre o apoio, o carinho de vocês. Eu confesso que quem acompanha meu trabalho sabe que eu estou feliz da vida, né, de saber que existe a possibilidade de um impeachment de Trump, porque eu acho que isso daí abafa um pouco essa pressão que o imigrante está sentindo. A gente está sentindo aqui porque os imigrantes estão sentindo. E quem sabe não vem uma outra pessoa, republicano, democrata, mas alguém que faça sentido e que gente, eu peço todos os dias. Vocês não têm ideia de como eu gostaria de estar aqui, de fazer um live a hora que for, o dia que for, descabelada, arrumada, falando de uma reforma imigratória. Vocês não têm, assim, noção de como eu quero que esse dia chegue. O momento eu acho que é oportuno, eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa ruim antes de ter coisa boa, mas a gente que é brasileiro, a gente é otimista até o final, né? Eu sou flamenguista, então eu tô acostumado a ganhar. O pessoal que tem outros times não pode dizer o mesmo, mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente tá numa batalha, digamos, um tanto erratic, né? Mas quem sabe? Dizem que quando a gente tem um grande número de desafios, de problemas, é porque a gente está mais perto da vitória. Eu continuo pensando que ainda chegarei aqui e falarei de uma reforma migratória. Vive, eu atendo em Orlando, sim, atendo nos Estados Unidos todo. Estou organizando datas para as minhas viagens. Agora vamos começar o imigranejo. Doutora Renata vai viajar o país todo fazendo... Alguém falando ali do Flamengo. Vou viajar o máximo de cidades que eu puder, nos finais de semana, fazendo atendimentos gratuitos. Quero levar informação à comunidade. Quantas pessoas eu atendo que são vítimas de violência doméstica, indivíduos que qualificam para tráfico humano, gente que qualifica para grincar por trabalho, gente que qualifica para grincar pelos pais e que tá aí, ó, comendo mosca, fazendo nada. Então, imigranejo na estrada, a doutora Renata vai falar de imigração. Vou com a camisa do Flamengo, viu? O pessoal que tá botando aí as cores do Flamengo. Mas eu já tenho algumas cidades em mente, Jacksonville, Danbury, Richmond, que eu não fui por causa do furacão. Tenho recebido alguns pedidos também, mas Jacksonville sem sombra de dúvida, Danbury sem sombra de dúvida, Boston, Goose Creek, pessoal de Goose Creek, eu também vou estar visitando vocês. De agora por diante a gente tem muitos feriados, né? Mas até o ano que vem, meu objetivo é, pelo menos final de semana sim, final de semana não, tá fazendo visitas, tá fazendo palestras, levando informação. Gente, o objetivo desses vídeos não é que vocês deixem de contratar um advogado ou decidam me contratar. Se vocês me contratarem, eu fico lisonjeado. Eu lembro de quando eu sonhava,
poder estar representando alguém. Então, isso para mim é algo que é fantástico, me lisonjeia, mas eu quero que vocês possam receber informação e procurar ajuda. A ajuda é o mais importante. Então, para você que está acompanhando aí, não deixa de seguir a minha página, Castro Legal Group no Facebook, Immigrate to the USA no Instagram, Conexão Imigração USA. E, gente, vamos fazer reza, mandinga, promessa, simpatia. Quem sabe agora vai, quem sabe agora vem reforma imigratória. Quem tá me perguntando de Goose Creek, eu tô pensando em Goose Creek em novembro, tá? Eu tô tentando organizar a minha agenda para ir a Goose Creek em novembro. Algumas pessoas falando aqui, William Vera se apresenta como advogado, atenção, ele não é advogado, mas é apenas consultor. Vamos tomar cuidado com as coisas que são postadas na internet. Eu vejo muita gente falando, acusando, review. Isso daí é algo bem delicado. Eu teria bastante cautela. Eu não estou dizendo, eu não conheço a pessoa, não posso falar, mas tome bastante cuidado. Resposta de asilo está demorando muito. Sim, vou falar rapidamente disso. Hoje me ligou uma pessoa da Califórnia e ele queria mudar para a Flórida. E ele tá com um processo de asilo, um brasileiro com processo de asilo, um processo até forte. E ele ia mudar para a Flórida, mas olha o que é a informação. A juíza que ele pegou na Califórnia aprova 87% dos casos de asilo. 87%. A média dos juízes aqui da Flórida é de negar 80% dos casos. Você acha que tem que mudar de estado? Essa coisa de brasileiro querer vir para a Flórida nem sempre é um bom estado para imigrante. Você que está com caso imigratório em fórum, você antes de se mudar precisa conversar com o seu advogado ou com a sua advogada para discutir se de fato essa mudança é uma boa estratégia. Às vezes o que você acha que é uma boa estratégia não é. Então, gente, tenha uma excelente noite, vamos continuar rezando. Para quem gosta do Trump, I'm sorry, he's falling. Vamos rezar que isso daí seja boa notícia para os imigrantes. Os imigrantes já estão cansados de notícia ruim. Eu disse para vocês que 2019 eu queria trazer boas notícias. Eu tô trazendo poucas, mas eu tenho confiança que 2020, agora a gente já tá na reta final, a gente vai entrar de pé direito, e se não 2021, ó, dedo cruzado para rolar uma reforma migratória pra gente aí vai. Aí nós vamos comemorar como vitória do Flamengo no Brasileirão. Gente, um abraço, tenha uma excelente noite e eu volto com mais notícias assim que eu tiver. Até lá.